Irmãos e irmãs, boa noite. Uma alegria, mais uma vez, poder abrir as Escrituras para estudarmos juntos. Continuarmos aqui olhando a vida dos nossos patriarcas, né? Como as Escrituras mostram a vida de Abraão, Isaac, Jacó e José. Passamos as últimas semanas estudando a vida de Abraão. E a partir de hoje, os próximos 4 domingos, a gente vai estar vendo a respeito da vida de Isaac. Você pode ir abrindo a sua Bíblia em Gênesis 24, nós não vamos fazer a leitura do texto agora, quero só dar uma introduzida aqui. Nada é tão importante para o cristão quanto a necessidade de nós confiarmos plenamente em Deus. Nada é tão importante quanto a necessidade de estar completamente convencido de que Deus está no controle de todas as coisas. De que Deus está no controle dos mínimos detalhes. Eu acho que a coisa mais importante para a gente, como cristãos, como filhos de Deus, é entender e aprender que Deus está no controle de todas as coisas. O que nós vamos, primeiro de tudo, eu queria pedir perdão, a gente tem que fazer a nossa confissão, né? Eu esqueci aqui, mas vamos fazer. Aos que estão pela primeira vez, nós costumamos, o pastor Timóteo introduziu esse costume e eu queria continuar, fazendo uma confissão a respeito da nossa Bíblia, a respeito da palavra de Deus, e nós vamos fazer juntos, e eu quero que você faça isso com muita convicção. Atente a cada palavra do que nós estamos confessando a respeito da palavra de Deus e esperamos que após isso a gente possa continuar o nosso estudo aqui. Essa confissão diz assim, pegue sua Bíblia na mão, vamos fazer juntos. Diz assim, esta é a minha Bíblia, vamos juntos. Ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio da sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, esse é o tema que nós vamos estudar hoje, olhando a vida de Isaac, um texto que é muito conhecido nosso, mas é quando o Senhor direciona o servo de Abraão, começando por Abraão, o servo de Abraão, até encontrar Rebeca, e logo depois o casamento com Isaac. Nós vamos ver, durante o discorrer desse capítulo, que Deus estava o tempo inteiro controlando todas as coisas. O meu alvo hoje à noite com vocês é de fortalecer a sua confiança na providência de Deus. E por meio disso, lhe preparar para encarar as grandes decisões dessa vida. A minha esperança é que por meio da graça e soberania de Deus, você confie que Deus está lhe guiando exatamente na direção que Ele deseja. Essa é a esperança. Olhando esse texto, olhando as Escrituras, olhando como esse texto, como essa história vai desenrolar, a minha esperança é que você esteja convicto de que a sua história, que a sua vida está desenrolando e ocorrendo exatamente como Deus quer. Com isso, vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Gênesis 24. Eu não vou ler o capítulo inteiro, até porque é muito longo, e aí a gente vai ganhar um pouco de tempo. Eu vou ler até o versículo 26, até o 27, perdão, pra gente, e aí depois a gente vai tomando algumas lições, eu vou lendo depois alguns outros versículos, mas para introduzirmos, vamos ler até o versículo 27. Gênesis 24, a partir do versículo 1, diz assim, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía, põe a sua mão debaixo da minha coxa, para que faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, o meu filho.
Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saíam para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajude hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça, a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água para os seus camelos até que todos bebam. Apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai havia lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem inclinou e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse relato. Essa história tão maravilhosa, Deus, que aconteceu há muito tempo, mas que nos ensina muito a respeito do Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a entender, a guardar a tua palavra no nosso coração e a praticarmos, meu Deus, quando sairmos aqui. Que a palavra faça efeito nos corações e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas nós olhamos a respeito de como Deus trabalhou na vida de Abraão. Como é que Deus moveu ali a vida de Abraão desde o começo, como ele chamou Abraão, como ele tratou com Abraão os pecados, os erros de Abraão, as quedas, os levantes. Nós olhamos tudo isso, como é que Deus tratou a vida de Abraão. A partir de agora, nós vamos ver como é que Deus controlou ou guiou a vida de Isaque para manter aquela promessa que ele havia feito a Abraão. Uma coisa que todos nós aqui certamente já passamos ou iremos passar,
tomar decisões a respeito de casamento. Quem já é casado, quando era solteiro, certamente se perguntou se deveria ficar solteiro, com quem ia casar, esse tipo de dúvida. As dúvidas a respeito de casamento, ela geralmente gira em torno de duas perguntas que a gente faz. Será que eu devo me casar? E a segunda é, quem será o sortudo ou a sortuda que vai casar comigo, né? A gente faz geralmente essas duas perguntas. Ambas as perguntas são difíceis. Eu devo me casar ou ficar solteiro? Na realidade, existem respostas para ambas. Existem pessoas que Deus chamou para ficar solteira. Pessoas que vão, de alguma maneira, servir melhor, como o apóstolo Paulo diz, que ele está na situação dele e era muito melhor para aqueles que vão servir ao Evangelho. Da mesma maneira, Deus disse que o casamento era muito bom, quando ele criou homem e mulher e os casou lá em Gênesis capítulo 2. A história que ouvimos em Gênesis 24 nos mostra a busca por uma esposa para Isaac, o filho da promessa que Deus deu a Abraão. Esse é o capítulo mais longo que a gente vê aqui em Gênesis. É a primeira grande história de romance registrada nas Escrituras. É uma história que a gente vê que é muito linda, geralmente é contada em casamentos, geralmente é usada para ilustrar encontro de jovens, né? Olha, Deus está preparando a sua Rebeca ou alguma coisa do tipo. Mas a gente perde as nuances maiores a respeito do que Deus está fazendo. Dois medos grandes que a gente geralmente tem. Imagino que a história de vocês, na história de vocês já contemplaram a primeira pergunta. Será que devo me casar? Pessoas solteiras normalmente têm dois medos. Os casados, aqui como eu disse, geralmente quando eu era solteiro perguntaram se devia se casar. Mas quem ainda está solteiro geralmente tem dois medos. Primeiro, um é de acabar solteiro. As pessoas que estão solteiras elas têm medo de acabar solteira, passar o resto da vida sem ninguém. E o segundo medo é de fazer uma escolha errada. A realidade é que muitos de nós, antes de casar, ficava perguntando, rapaz, será que eu vou passar a minha vida inteira solteira? Ou a segunda é, se eu for me casar, e se eu fizer uma escolha errada? Se eu passar 50 anos casado com uma mulher errada ou com um homem errado? Esses são os dois medos que geralmente as pessoas solteiras têm. Ao estudarmos a história encantadora aqui de Isaac e de Rebeca em Gênesis 24, eu creio que Deus pode nos ajudar de duas maneiras. Primeiro, nós podemos observar princípios importantes para que os solteiros considerem a possibilidade de se casar um dia. Aqueles que estão solteiros, existem princípios maravilhosos, importantíssimos aqui, para que você um dia possa se casar. As mulheres, um perfil de homem de Deus, os homens, um perfil de mulher de Deus, e princípios a respeito do casamento e a respeito de encontrar um cônjuge, que a gente pode ver aqui. A segunda coisa é que, seja você solteiro ou casado, nós podemos ver aqui o fato de que nós devemos confiar na soberania e na providência de Deus. O fato é que Deus está no controle e é capaz de conduzir as nossas vidas e os nossos passos. Nós somos casados, muitas vezes a gente passa por esse texto, acha bonito e tudo, mas aqui existem princípios importantíssimos e maravilhosos a respeito da providência e da soberania de Deus. Nós precisamos, para entender um pouco melhor, voltar um pouquinho, um pouco de tempo, 3.800 anos atrás, mais ou menos, quando aconteceu essa história, lá onde Abraão saiu, de onde Abraão saiu. A gente vê aqui, está muito pequenininho ali embaixo, mas ali é onde, lá em Gênesis 11, 31 e 32, mostra que a família de Abraão, o pai de Abraão, junto com sua família, saiu lá de Ur dos caldeus, ali embaixo, bem lá embaixo, ali tem uma setinha. Lá em cima, ali onde está Arã, é onde Deus chama Abraão. Abraão já está ali com sua família. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, é onde Deus chama Abraão. E aí Abraão sai caminhando direção até chegar em Canaã, onde Sara morre. Capítulo anterior, 23, a gente viu que Sara morreu em Canaã. Agora há uma preocupação por parte de Abraão. Abraão está preocupado, seu filho, o filho da promessa, está agora
crescido, certamente já está ali entre os seus 40 anos, mais ou menos. A gente vê que, pela linha do tempo que a gente faz, a gente vê que essa é mais ou menos a idade de Isaac, entre 37, 40 anos, mais ou menos. E Abraão está preocupado com seu filho. Ora, Abraão, a gente viu que ele fez algumas escolhas erradas antes de Isaac nascer. O que aconteceu? A questão de Abraão com Agar, nasceu Ismael e teve todo aquele problema que a gente já viu. Certamente Abraão estava preocupado ou com medo que seu filho tomasse escolhas erradas, como ele fez em alguns momentos. Abraão é o pai da fé, Abraão é o homem que Deus exalta a respeito da fé, mas ele tomou escolhas erradas. E Abraão está preocupado agora. Então Abraão chega e chama o seu servo, e ele está preocupado com uma esposa para o seu filho. Apesar dos 38 séculos que a gente vê se passando nessa história, é uma história tão longa, 3.800 anos atrás, 38 séculos, há certas coisas que nós podemos entender que não vai mudar. Essa questão do casamento, a história aqui dos pais preocupados, os pais que têm os seus filhos e que cuidam dos seus filhos certamente estão preocupados com o casamento dos seus filhos, com quem é que seu filho vai casar. Infelizmente, não são todos os pais que se preocupam com isso, mas os pais cristãos, de fato, que se preocupam com seus filhos, têm essas preocupações ainda. E isso é uma coisa que, nessa época, já era comum e Abraão estava preocupado com isso. Perceba aqui, que... Deixa eu dar uma voltada. Pronto. Aonde é que eu acendo aqui? Bem aqui é a mesma cidade, esse lugarzinho aqui. A Sara morreu aqui e o servo vai voltar todo esse caminho para encontrar a esposa do filho de Abraão, no caso Isaac, aqui. Certo? Ele vai fazer todo esse caminho aqui. Há uma preocupação por parte de Abraão, como eu falei, que ele queria que o seu filho não se casasse com uma mulher cananeia. Ele tinha que voltar para casar com uma de suas servas. E certamente havia uma preocupação por parte de Abraão, que a gente vai ver mais à frente. Certamente todos vocês que já são casados se lembram do dia do casamento de vocês, né? Se lembram quando decidiram casar, tomar decisão por casar. Eu também me lembro, o dia do meu casamento. A Glaucia costuma dizer, ela viu uma foto nossa, costuma dizer que eram 2 crianças casando. Eu e a Isabela, eu ainda tenho cara de criança, a Isabela também. Então não mudou muito não, né? Brincadeira, mas eu tinha 23 anos, 5 anos atrás, quase 6. A Isabela, 19, realmente uma criança, né? E tinha toda aquela expectativa, né, de nós casarmos, a expectativa de chegar ao grande dia, a preparação, o noivado e depois preparar, convidar padrinho, convidar pessoas para o casamento. Tem essas preocupações de casamento. Quando é que vai chegar o dia? Onde é que a gente vai morar? Preocupações a respeito do casamento. Isso aqui é uma coisa que a gente vê que não muda. Há 3.000, quase 4.000 anos atrás, Abraão já estava preocupado com seu filho em relação a isso. No versículo 1 nos diz que Abraão já era velho, de idade avançada. Aqui, certamente, Abraão já tinha quase, se Isaac tinha 40 anos, Abraão tinha 140, né? Porque Abraão teve Isaac, foi pai de Isaac com 40 anos. 100 anos, perdão, Isaac tinha 40. 100 anos. Imagino que ele estava refletindo na sua vida, nas promessas que Deus tinha feito, naquilo que Deus tinha falado para ele, que ele seria pai de uma grande nação, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão, pensando nisso, ele não poderia, pelo menos, deixar que seu filho tomasse um passo errado. E há uma preocupação justa aqui por parte de Abraão, e por isso que ele chama o seu servo, ele pede que ele prometa que ele vai voltar aqui na terra dele, para que encontre uma esposa para o seu filho. Abraão dá 2 instruções claras para o seu servo. A primeira é, não procure uma mulher cananeia para Isaac. A segunda é, procure uma noiva para ele entre o nosso povo. Abraão entende a importância do seu filho se casar com uma jovem íntegra e temente a Deus. Os cananeus, como a gente vê em muitas partes, inclusive aqui de Gênesis, eram idólatras, pessoas que não temiam a Deus e faziam tudo o contrário do que o Senhor dizia. Eu posso dizer que essa é a visão de Deus para todos vocês que desejam ainda casar.
Nós vemos uma preocupação também, já no Novo Testamento, quando Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 6 e o verso 14, próximo slide aqui, que ele dá uma ordem já para os cristãos aqui, na época já da igreja, é uma ordem em relação a casamento também, que ele diz assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Certamente a preocupação que Abraão tinha há tantos anos atrás é a mesma preocupação que nós devemos ter hoje. O primeiro de tudo, aqueles que ainda desejam casar, eles deveriam estar buscando ser uma pessoa que seja íntegra e que tema a Deus. Primeiro de tudo é buscar ser. Não adianta só eu estar procurando uma serva de Deus ou um servo de Deus, se eu não sou esse servo que deveria ser um exemplo também para outra pessoa. E a segunda coisa é, se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, que você busca uma pessoa para casar, você deveria procurar uma pessoa íntegra e que temesse a Deus, assim como o apóstolo Paulo está nos indicando aqui. Olhando para a vida de Abraão e para a preocupação de Abraão, isso aqui não estava envolvido apenas uma questão étnica ou cultural. Abraão era um preconceituoso, porque não queria que Isaac casasse com alguma pessoa de fora da sua descendência. Não era essa preocupação. Eu achei interessante esse comentário feito por esses autores, que ele diz assim: Abraão tinha um motivo muito mais elevado. O medo de que, se seu filho se casasse com uma família cananeia, ele pudesse gradualmente se afastar de Deus. A preocupação de Abraão não era apenas que, porque o meu filho vai casar com uma cananeia, com uma mulher que não é da mesma descendência que a minha. Não era isso. Era porque ele sabia que, uma vez que você é temente a Deus, e você se casa com uma pessoa que não é temente a Deus, via de regra, a linha normal é que a pessoa se afaste de Deus. Nós conhecemos pessoas que casaram com pessoas descrentes e hoje estão vivendo bem? Conhecemos. Mas essa não é a regra de Deus. É uma exceção. Deus graciosamente fez isso com algumas pessoas, mas essa não é a regra. A regra de Deus é essa, que cristãos tementes a Deus casem com pessoas também tementes a Deus. Não existe, não, eu vou fazer um namoro evangelístico ou um noivado evangelístico. Isso não existe, tá? Isso aí acontece uma exceção, mas a regra de Deus é essa. Então Abraão tinha essa preocupação de que o filho dele se casasse com uma cananeia, ele gradualmente se afastasse de Deus. Abraão sabia que seu filho precisava de uma mulher temente a Deus. Obviamente, o testemunho e vida de Abraão havia deixado impacto na sua família. Certamente Abraão a fama de Abraão de alguma maneira já tinha chegado ou ainda causava impacto na sua família, porque a gente vê que quando o servo chega na família lá de Abraão, eles não têm uma repulsa em relação a isso. Abraão mandou o servo dele então ir até a Mesopotâmia, onde a gente viu, em busca de uma noiva entre a sua parentela. Isso significava fazer uma viagem de mais ou menos 800 quilômetros através do deserto. Imagina aí fazer uma viagem dessa, de camelo, uma parte a pé, imagina só. Mas Abraão disse: vá para o meu povo, mas não leve o meu filho Isaque com você. Ele disse isso porque sabia da importância de Isaque ficar ali na terra onde que Deus havia prometido. Sabemos que Abraão era um homem de grande fé, e ele acreditou em Deus e confiou que Deus estava no controle da situação. Agora surge uma questão por parte do servo: e se a mulher não quiser vir? E aí, Abraão, se ela não quiser vir, o que é que eu vou fazer? Ele pergunta, no versículo 5 ele diz: se a mulher não quiser vir, aí o que é que acontece? Abraão chega no versículo 8, Abraão diz assim: se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho para lá. Aqui nós encontramos um princípio muito importante. Mais uma vez, Abraão demonstra a sua fé em Deus. Abraão confiava plenamente que era a vontade de Deus que seu filho se casasse e que ele não deveria casar com uma mulher incrédula. Você vê a fé de Abraão aqui, que ele diz assim: você vá. Se a mulher não quiser vir, você está livre do seu juramento. Se ela não quiser vir, você fique tranquilo, você fez o seu trabalho, você fez o que deveria fazer, você volte. Mas não leve meu filho para lá. E não deixe com que ele case com uma mulher incrédula.
É interessante isso, nos ensina outro princípio também a respeito da dificuldade e da vontade de Deus. Muitas vezes nós começamos algo ou tomamos alguma decisão e acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus. E aí, de repente, as coisas começam a dar errado, de repente as coisas começam a acontecer como a gente não estava planejando. Um trabalho que você arruma, um trabalho que você começou muito bem, estava muito legal lá e tudo, de repente a coisa começou a desandar. Rapaz, isso não era a vontade de Deus. Fiz um investimento ou comprei algo que aí começou a dar errado, rapaz, isso não era a vontade de Deus. Fui para outro lugar, morar em um lugar que eu achava legal e aí começou a dar errado, não era a vontade de Deus. É interessante olhar aqui que Abraão não tinha essa perspectiva. Ele não olhava por essa perspectiva. O que é que nós fazemos, então, quando as circunstâncias não saem do jeito que a gente quer? Olhando-se o exemplo aqui do servo. E se a coisa não saísse como eu queria? A nossa tendência é pensar, eu tomei a decisão errada, eu não devia ter feito isso não é a vontade de Deus. Essa é uma perspectiva muito humanista nossa, né? Não é uma perspectiva a respeito de Deus. A gente deveria olhar pelo lado de Deus. O exemplo, tem um servo de Deus que o nome dele era David Brainerd. Morreu com 29 anos. Foi pregar o evangelho no meio dos índios, viveu mais doente do que saudável. Morreu com tuberculose com 29 anos. Estudou, fez seminário e tudo, saiu da sua cidade, seu país, foi pregar em outro lugar muito longe, mas morreu. Alguém poderia olhar e dizer assim, rapaz, isso não era vontade de Deus de ele ter ido. Foi para outro país só para morrer, para o meio dos índios. Essa não é a perspectiva de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, a dificuldade não é um sinal de que você está fora da vontade de Deus. Não é. Passar por dificuldades, passar por coisas que muitas vezes a gente não está planejando, não é um sinal de que você está fora da vontade de Deus. Isso pode significar que você está fazendo exatamente o que Deus deseja. Dificuldades, às vezes, pode ser que a gente esteja fazendo exatamente o que Deus deseja e a coisa não vai bem como nós queríamos. Mas Deus está ali controlando tudo. Às vezes Deus permite sofrimento, não como sinal de julgamento, mas justamente como uma prova da nossa fé, quando estamos dentro dos seus planos. Imagina o exemplo de Jesus. Já pensou se Jesus tivesse esse pensamento que nós temos? Veio, qual foi o pecado de Jesus? Nenhum. Mas foi morto da pior maneira possível pelo pecado dos outros. Jesus estava sendo julgado por Deus? De maneira nenhuma. Jesus estava cumprindo exatamente a vontade de Deus. O que nós temos que focar é uma coisa: o nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que os nossos resultados. Eu queria que a coisa saísse muito bem, mas se não sair? Vamos usar o exemplo que nós vivemos agora, a pandemia do Covid. Quantos de nós queríamos que isso estivesse acontecendo? Mas está acontecendo, aconteceu. Deus perdeu o controle de tudo? De maneira nenhuma. E o que é que importa? É o resultado de como a pandemia está se desenrolando ou como vai acabar? Não é o resultado. O que importa é o nosso relacionamento com Deus. Como é que isso está afetando o nosso relacionamento com Deus? Como é que você está crescendo através desse sofrimento? Como é que você está crescendo através da coisa não sair como você queria? Seu emprego que foi perdido, seu familiar que foi perdido para a doença. Como é que você está reagindo diante disso? É exatamente a pergunta que o servo fez. E se não acontecer como o Senhor está dizendo? Abraão estava dizendo, o importante não é o resultado. O importante não é o resultado. O importante é que você vá lá e cumpra a vontade de Deus. O resultado é com Deus. Isso que Abraão estava dizendo. Essa perspectiva nos ajuda a entender o que Abraão disse a seu servo. Eu creio que é a vontade de Deus, mas se a mulher não quiser voltar com você, não esquente a cabeça. Não esquente a cabeça. Pensaremos em outra coisa ou outra alternativa e Deus nos guiará. Isso não significa que você falhou na sua missão. O que Abraão está querendo mostrar para o servo não importa o resultado apenas. Importa que você cumpra a missão e faça a vontade de Deus. Nós estamos dentro da vontade de Deus. Isso é o que importa. E aí começa o desenrolar agora, o servo vai, e aí nós começamos a ver o que Deus começa a fazer através da fé de Abraão e da obediência do servo.
Então o servo partiu em sentido a Macedônia. No versículo 10, nós lemos que ele levou consigo 10 camelos. Com certeza outros servos para ajudá-lo na caminhada. Pode ter levado até aproximadamente um mês para chegar no lugar que ele chegou, era uma viagem longa. E imagino que pela atitude do servo ele estava o tempo inteiro, ou o momento inteiro, em atitude de oração. Pela atitude dele, o que nós vamos ver mais à frente, é que ele estava o tempo inteiro em atitude de oração. Quando ele chegou naquele local que nós vemos, onde as servas ou as mulheres vinham tirar a água do poço, qual foi a primeira atitude dele? Versículo 12 e 13. Vamos ler aqui, versículo 12 e 13. Veja qual foi a atitude do servo de Abraão. Então o servo orou: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Aqui ele começou a orar. E o versículo 14, ele ainda é mais específico na sua oração. Veja que ele diz: concede-me, pois, que a moça que eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e eu darei ainda a beber os seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. A primeira coisa que ele fez aqui foi orar. Ele não foi confiando no... Rapaz, eu vou confiando na fé de Abraão. E até ele ora em nome do Senhor de Abraão, né? Ele nem fala assim, ó Senhor meu. Ele sabia que Abraão tinha uma fé tão grande que você vê que várias vezes nesse texto, aproximadamente 6 ou 7 vezes, ele fala, o Deus de meu Senhor Abraão, o Deus de meu Senhor Abraão. A fé de Abraão era tão conhecida que ele estava falando, Senhor, talvez ele até estava com pouca fé, ele disse, Senhor, do meu Senhor Abraão, tenha misericórdia, seja bondoso com o meu Senhor Abraão. E ele está orando aqui em nome do Deus de Abraão. Então a primeira coisa que ele faz não é sei lá, fazer alguma seleção, alguma coisa do tipo. A primeira coisa que ele faz é orar. Ele vai lá, ora, ele parou, pediu direção a Deus. Com certeza, por fazer parte da família de Abraão, ele havia observado o agir de Deus incontáveis vezes. Ele sabia que era carente da graça e da orientação de Deus. E ele pediu bem especificamente, como a gente viu no versículo 14. O princípio importante é esse. Quando ele chegou ao lugar onde havia muitas mulheres, ele orou. Ele não foi dizer assim, ó, vamos aqui fazer uma seleção, pegar várias mulheres aqui, ó, quem é da família aí, da descendência de Abraão? As mulheres aí, quem é da descendência de Abraão? Quem é mais ou menos da idade de Isaque, ou mais nova? Vamos levantando a mão. Não, ele não fez isso. Ele orou ao Senhor, foi muito específico no que ele queria que acontecesse, da maneira que ele queria que acontecesse, para saber que era Deus que estava fazendo. O que nós aprendemos aqui é que antes dele falar com qualquer uma das mulheres ou com qualquer pessoa, ele falou com Deus. Quantas vezes nós esquecemos de fazer isso, irmãos? Nós temos tantas lições, tantas coisas para aprender ou para fazer, tantas decisões a tomar, e nós vamos lá, planejamos tudo, vamos comprar um carro ou um simples objeto, nós fazemos lá o orçamentozinho, ver se dá certo, né, e tudo. Quantas vezes nós oramos para tomar uma decisão dessa? O exemplo que o servo aqui de Abraão ele nos dá é impressionante. Ele não fala com ninguém antes de falar com Deus. E aí, logo após ele orar, Deus vai e responde a ele. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro, para vocês que ainda estão solteiros, que ainda não casaram. Vocês têm orado a Deus pelo futuro cônjuge de vocês, pelo esposo, pela esposa? E aos pais, vocês têm orado pelos filhos, pelos esposos e as esposas dos filhos de vocês, futuramente? Nós deveríamos ser homens e mulheres que oram pelos nossos filhos, para que Deus envie, você que tem filha, envie um homem de Deus para ela, um homem que seja segundo o coração de Deus, que o coração dele esteja voltado para agradar a Deus mais do que a vocês e a sua filha. Da mesma maneira, vocês que têm filhos, as mulheres, vocês têm orado para que Deus, primeiro, livre, assim como Salomão fazia, que Deus livre o filho de vocês da mulher adúltera, e segundo, que Deus dê uma esposa para ele que seja obediente a Deus. A gente às vezes não atenta para isso.
Mas acho que nós deveríamos orar desde quando nosso filho é pequenininho. Achamos, mas é muito pequeno. Sim, eu sei que é muito pequeno. Mas nós deveríamos estar orando para que Deus, primeiro, faça ele um homem de Deus, faça dela uma mulher de Deus, e depois que envie um homem ou uma mulher de Deus para ele ou para ela. Nós, como os pais, muitas vezes não pensamos nisso. O que é que acontece? Quando nossos filhos fazem escolhas erradas, nós ficamos com peso na consciência. Porque não oramos, não orientamos, não ajudamos os filhos nisso. Abraão mostra um exemplo aqui, a preocupação dele com o filho. E o servo segue exatamente a risca e a linha de Abraão, que orou para que Deus fizesse justamente de acordo com a vontade dele. O versículo 15 mostra, o versículo 15 e 16, diz o seguinte, a resposta aqui. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, e quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. A gente vê aqui que a resposta foi muito rápida. Impressionante a maneira que Deus respondeu aqui. Ele nem tinha acabado de orar ainda. Talvez, assim, certamente ele não orava como a gente de olhos fechados, né? Porque ele viu que a mulher chegou. Então ele devia estar orando aqui ou com os olhos abertos ou bem baixinho, e ele viu que antes dele terminar de orar, Deus respondeu a sua oração. O meu grande questionamento, irmãos, aqui mais uma vez, é que quando nós temos orado pedindo direção a Deus, nós realmente cremos que Deus é um Deus que responde às nossas orações? Acreditamos que Deus é um Deus que nos dá direcionamento? Muitas vezes nós quebramos a cara porque parece que a gente não acredita nisso. Nós vamos nas nossas escolhas e muito depois a gente ora a Deus. Parece que Deus não responderia ou não responde às mínimas coisas que a gente precisa. O importante é submeter a Deus em obediência e esperar nele pela sua resposta. Às vezes vai ser rápido, às vezes vai demorar, mas o que nós temos que fazer é não desesperar. Nós temos que confiar que Deus é um Deus que responde às nossas orações. O servo ainda não tinha certeza completa, mas sendo que ela era a primeira mulher que ele viu, ele disse a ela: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Alegremente ela deu e depois disse. Veja o versículo 19 ao 21. Depois de dar-lhe de beber, disse: vou tirar água e também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observou em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Foi uma resposta de oração exatamente como ele pediu. O servo pediu, ele foi muito específico no que ele pediu. Imagina só, e convenhamos, foi uma oração ousada dele. Uma mulher chegar, dar água para ele, ainda dar água para 10 camelos. Se você conhece um pouquinho a respeito da vida de um camelo, como passa às vezes em alguma coisa de TV, o camelo bebe muita água. E ela tira a água para saciar a sede de 10 camelos. Foi uma oração muito ousada que ele fez. E Deus respondeu exatamente do jeito que ele pediu. Talvez isso deva ter levado aí em média umas 2 horas ou mais. Tirar água, dá para o camelo, tirar água, dá para outro camelo, tirar água, deve ter levado entre umas 2 horas ou mais. Isso nos leva a uma pergunta importante. Por que o servo pediu a Deus esse sinal? Ele podia ter pedido qualquer coisa. A primeira mulher com um certo tipo de vestido, um certo tipo de cabelo, alguma aparência específica. Por que ele pediu um sinal desse jeito? Ninguém sabe exatamente por quê, mas uma coisa é certa. Não tinha como duvidar que Deus estava respondendo a sua oração. Foi uma resposta exatamente do jeito que ele pediu. Também seria um sinal óbvio, porque seus camelos precisariam de água. Óbvio, ela saía e ela iria dar água para ele. Mas tem uma coisa importante aqui, principalmente se tratando dos patriarcas. Ela teria que ser uma esposa excelente.
se tratando de uma mulher que iria ser aquela que iria colocar a descendência de Abraão, de Isaac para frente, ela teria que ser uma esposa excelente. Ela se tornaria mãe de uma grande nação, ela precisaria ser bondosa, gentil, hospitaleira, generosa e graciosa. Foi um sinal apropriado nesse sentido. Exatamente uma mulher, imagina uma mulher tola, para liderar aquele que era o descendente que ia levar toda a nação de Israel a se espalhar pelo mundo. Não teria como ser uma mulher diferente. A gente observa também aqui a importância da fé, que o servo, mesmo baseado aqui, ninguém sabe se ele estava baseado realmente na fé que ele tinha, ou ele estava firmado na fé que Abraão tinha, ou pelo que ele já tinha visto de Abraão, mas a realidade aquele homem era um homem que teve muita fé. Salmo 37, versículo 23 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Certamente a conduta desse homem o agradou. Ele pediu exatamente aquilo que Deus queria, exatamente a maneira que Deus queria tratar com aquele homem. Ainda sem ter plena certeza de que ela era uma mulher escolhida por Deus, ele nem sequer sabia do plano, muito menos tinha aceitado ir com ele. Sua atitude é louvável, ou seja, ainda sem saber o que estava acontecendo, ainda sem saber se era certeza de que Rebeca era a mulher escolhida, porque ela não tinha dito nada ainda. Ela não tinha dito nada. O que foi que o servo fez? A segunda coisa que nós aprendemos com ele. Primeiro ele orou, mas sem saber ainda que Rebeca ia ou não, ele não tinha pedido. Versículo 26. Versículo 26 e 27 diz assim: então o homem se inclinou e adorou o Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade que não tirou a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ele adorou a Deus. Antes de ele saber que de fato era Rebeca, por tudo que tinha feito, ele não sabia nem se Rebeca ia com ele. Ele não tinha certeza. Ele sabia que Deus tinha respondido. Se Rebeca ia ou não, ele não sabia. Mas ele adorou a Deus. E aí nós vamos ver que no restante do capítulo vai ser quando ele vai fazer o pedido lá ao irmão, à mãe, ao pai de Rebeca. Vai fazer o pedido para que ela volte. Ele vai lá, relata o que encontra os familiares de Rebeca, relata tudo o que Deus tem feito na vida de Abraão, como Deus abençoou Abraão, que Sara tinha partido, já não estava mais viva. E aí ele faz o pedido para que ela volte com ele. Versículo 49, vamos ver aqui como é que se mostra o desenrolar da história. Ele agora faz o pedido para os pais ou para a família de Rebeca. Ele diz assim: agora pois, se estiverem, versículo 49, agora pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e fidelidade para com o meu Senhor, digam-me, do contrário, digam-me também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Ele sabia que agora ele precisava de uma resposta, se eles iam deixar ou não. Pai, diante de tudo isso que eu falei para vocês, diante de tudo isso que aconteceu, me digam, vocês vão deixar a moça aí comigo ou não? Vocês me digam, porque se vocês forem deixar, ela vai comigo. Se não, eu cumpri o meu papel, como Abraão disse, eu vou voltar. E obviamente, ouvindo toda essa história, eles não tinham o que dizer. Versículos 50 e 51. Labão e Betuel responderam: isto procede do Senhor. Diante de tudo que eles tinham visto, diante de todas as evidências que eles tinham visto, não tinha como falar outra coisa. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja mulher do seu filho e do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Isso nos leva a uma observação crucial. Quando Deus está dirigindo a sua vida, as pessoas tementes a Deus reconhecerão isso. Isso aqui é um princípio que não pode deixar de existir. Quando Deus está direcionando a sua vida, quando você está tomando as suas decisões baseadas na vontade de Deus,
as pessoas vão reconhecer isso. Não tem como. Não tem como você tomar uma decisão debaixo da vontade de Deus e outras pessoas que são piedosas, que vão te apoiar, te encorajar, dizer assim, não, isso aí não é a vontade de Deus. Certamente, quando nós estamos tomando as decisões, direcionando o nosso caminho debaixo da vontade de Deus, nós vamos ver que o Senhor, Ele guia os nossos passos e as pessoas reconhecem isso. Agora vem a pergunta, será que Rebeca vai querer ir? Eles deram o consentimento, o pai e o irmão, agora vamos perguntar para Rebeca. Chega no versículo 55, ele diz, 55 ao 58, mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, disse, não me detenha, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixe que eu volte ao meu Senhor. Ele está dizendo aqui, Deus tem feito o trabalho dele muito bem feito, então não vamos querer mudar o plano de Deus. Deus está tomando bom termo, como eu pedi, agora deixe que eu leve a moça para concluir a minha missão. E aí eles dão a resposta. Disseram, versículo 57, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, quero. Considere as implicações dessa pergunta. Rebeca nunca tinha visto Isaac, não sabia nem quem era aquele homem. Nunca tinha visto ele. Primeira vez que viu foi lá no poço, deu água para ele, água para os camelos, e agora simplesmente ele está dizendo, tem alguém que vai casar com você. É o meu senhor, o filho do meu senhor Abraão, Isaac. Quem era Isaac? Ela não sabia quem era. Considere isso, uma moça que ela está sendo convidada a ser levada para casar com um homem que ela não conhece. A pergunta, você quer ir com este homem que você nem conhece? Isso significa deixar sua família permanente. Você não vai mais voltar aqui para ver sua família. Talvez você nunca mais veja seu pai, nunca mais veja seu irmão, nunca mais veja sua mãe. Pense numa jovem que estava sintonizada com a vontade de Deus. Era Rebeca. Ela aceitou sem nem questionar. Deus estava direcionando tanto o plano ali. E assim como Abraão disse que se Deus prometeu que iria fazer uma grande nação, ele vai dar bom êxito. Exatamente como aconteceu aqui. Rebeca estava sintonizada exatamente com a vontade de Deus. Ela não diz, não, vamos fazer o seguinte, não vou ficar 10 não, mas deixa eu ficar só 3 dias, só um final de semana. Não diz isso. Ela simplesmente diz, eu quero ir, eu vou. A história, enfim, termina com o casamento. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, no final, e fez dela sua mulher, a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Aqui nós aprendemos outro princípio no final desse texto, que Isaac não foi esperar sentir algo por Rebeca para ele casar com ela. Nós aprendemos aqui, e vamos enfatizar, que o amor ele não é um sentimento. Eu estou sentindo uma química por Rebeca, eu não estou. Pai, manda ela voltar aí, eu não senti nada por ela não. Isaac podia ter dito isso, mas não. Isaac, o que o texto vai dizer aqui? Veja o versículo 67. 66. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. 67. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. E depois, o que aconteceu? Ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. O texto não diz assim, Isaac amou Rebeca e a tomou como sua esposa. Não. O texto diz, Isaac tomou Rebeca, isso aqui é um significado para o casamento. A linguagem de Gênesis do Antigo Testamento e das Escrituras como um todo, a gente vai ver que o fato de tomar geralmente era o contexto de casamento. Ele casou com Rebeca aqui e depois ele a amou. É interessante que Isaac não conhecia Rebeca e nem ela o conhecia. Isso nos mostra que o amor verdadeiro não é um sentimento de paixão. Até porque paixão, geralmente nas Escrituras, ele está relacionado a pecado. Você não encontra esse termo paixão para casamento.
Amor verdadeiro das Escrituras, bíblico, é uma decisão. O exemplo disso quem é? Jesus. João 3,16, o que é que mostra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou, ele decidiu amar o mundo, porque se Deus fosse esperar sentir algo por nós pecadores, nós estaríamos no inferno para uma banda faz tempo, né? Mas Deus, ele decidiu, ele amou, ele entregou o seu Filho. O exemplo maior de amor é Jesus. Deus entregando o seu Filho, Jesus se entregando na cruz por nós. O que é necessário para se ter um casamento bem-sucedido é obedecer a Deus fielmente e se comprometer a amar o seu cônjuge de todo o seu coração. É a aliança. O que nos mantém casados, firmes do que nós queremos fazer, é a aliança que nós fizemos diante de Deus. Não é o sentimento. Certamente ninguém aqui não amanheceu já um dia chateado com a esposa ou com o esposo. Convenhamos. Ninguém aqui ainda alcançou a santidade completamente, né? Então, certamente você já chateou com a sua esposa. Imagina só, naquele momento, não, eu fiz a escolha errada, eu casei, eu vou separar. Aí você vai e se arrepende, rapaz, estou com saudade da minha esposa. Aí volta e fica nesse negócio. Imagina só, se for baseado no sentimento. Você continua casado, é pela aliança que você fez diante de Deus. É pela aliança de honrar e dizer assim, olha, essa mulher que eu estou me comprometendo a amar pelo resto da minha vida. É esse homem que eu estou comprometendo a amar pelo resto da minha vida. Você está entendendo por causa das perguntas do começo do sermão? Será que eu devo me casar? E se eu casar errado, envolve tudo isso? Porque isso está envolvendo uma decisão para sempre. A modinha de divórcio não é a modinha da Bíblia. A moda de Deus, a maneira de Deus, é que nós permaneçamos casados, firmados na aliança que fizemos. Essa é a maneira que Deus quer que tratemos. E aqui, Isaac mostra exatamente isso. Ele não baseou a escolha dele num sentimento. Ele baseou a escolha dele numa decisão. Meu pai mandou buscar essa mulher, o servo se comprometeu, ele foi lá. Se de fato ele orou, é porque Deus mandou essa mulher para mim. E eu vou permanecer com ela casada a vida toda. E ele fez, né? A gente conhece a história. No casamento, o amor aumenta com o passar do tempo. Num casamento saudável, o amor que se experimenta no início é apenas uma semente que mais tarde vai florescer e se tornar uma bela flor. Não é somente assim, o amor aqui está grande, né? Como diz assim, aproveite, né? Não é o que a gente ouve quando casa? Aproveita, viu? Enquanto está bom. Quando for daqui a 10 anos a gente conversa. Isso é conselho do diabo, viu, irmãos? Quando você ouvir isso aí, você pode dizer assim, o conselho de Deus não é isso, não. O conceito de Deus para casamento é que o nosso casamento, ele deva consideravelmente ir crescendo. Nosso amor pelo nosso cônjuge, ele deve aumentar. Ele deve ser demonstrado cada vez mais com os anos. Isso é o conceito de Deus. Deus é soberano e demonstra como ele atua nos detalhes nessa história de fé. Esse capítulo inteiro aponta para Deus e nos mostra sua enorme graça e providência. Veja como Deus está trabalhando desde o começo pela fé que Abraão teve, pela obediência do servo, pela oração, pela providência que Deus fez tudo bem direitinho. Em nenhum outro lugar das Escrituras a gente vê isso demonstrado como em Jesus Cristo. Quem foi que demonstrou maior graça e providência a não ser Jesus? Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Olha que tamanha graça e providência. Nós éramos pecadores, sem Cristo nós estamos perdidos. Mas Jesus, através da cruz, ele faz essa aproximação. Cristo morreu por nós, ele entregou a vida por nós quando nós éramos ainda pecadores. Graça e providência em Jesus. Assim como nós vemos nessa história. Ninguém demonstrou maior graça e providência como Jesus na cruz. Ninguém. Indo para o encerramento, algumas lições
para os solteiros que desejam se casar. A primeira coisa e mais importante, a coisa mais importante para você fazer, a coisa mais importante para se preparar para o casamento, é ser uma pessoa temente a Deus. Alguém que confie no agir de Deus, alguém que ore e que busque a vontade de Deus. A coisa mais importante não é se pensar qual vai ser a mulher que Deus vai mandar, qual vai ser o homem que Deus vai mandar, não é isso. A coisa mais importante é você ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Essa é a coisa mais importante a se fazer. E confiar que Deus está agindo soberanamente. A segunda coisa é, se você quer casar um dia, foque menos no casamento futuro e mais na sua conduta no presente. Nós ficamos tão preocupados, você está tão preocupado com quando vai casar, com quem vai casar, que acaba esquecendo do básico. Santificação, crescimento, serviço na obra do Senhor. Servir enquanto você é solteiro ou enquanto ainda não está casado. Certamente quando você casar, você não vai deixar de servir, mas você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo para a sua família. Então foque menos no futuro e mais na conduta presente. Terceira coisa, lembre-se, se Deus quiser que você case, Ele lhe dará a pessoa certa e no momento certo. Não se preocupe. Não se preocupe. Vou colocar aqui os pontinhos. Solteiros aí, primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto. Lembre-se que o terceiro, lembre-se que se Deus quiser que você case, Ele dará a pessoa certa. Não precisa você estar se preocupando ou vivendo em torno disso. Muitas pessoas tornam isso uma idolatria. Isso não quer dizer que você não vá também fazer a sua parte, tá? Se uma moça se interessar, ou você tem atitude como homem, ou se um homem se interessar por você, você vai simplesmente, qualquer homem não vou esperar que Deus faça igual eu fiz com Rebeca, que mostra, nem sempre vai ser assim, tá, irmãos? Então nós precisamos confiar em Deus, mas também fazer a nossa parte. Os solteiros, homens principalmente, tenham atitudes, tá? Não procure um cônjuge ou um namorado entre os incrédulos. Não procure. Não procure. Essa é um princípio que Deus não negocia. Como eu falei no começo, exceção não é regra. Deus misericordiosamente pode fazer com que alguns vá lá, encontre alguém no meio dos incrédulos e volte e vivam bem. Eu conheço casais assim, certamente o pastor Timóteo conhece também. Mas via de regra, dá errado. 99,9999% dá errado. Você não vai querer ser o 0,0001%, né? Então faça o que é correto, faça o que Deus está dizendo. Não procure um cônjuge entre os incrédulos. Eu também queria colocar 3 maneiras de se ver ou de colocar sua confiança na providência de Deus. A primeira é, para se conhecer a vontade de Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus. Orar, se preparar, obedecer, orar e orar mais. Para se conhecer a vontade de Deus, é necessário que nós venhamos conhecer a palavra de Deus. A vontade de Deus hoje está revelada na sua palavra. Ela tem todas as respostas que precisamos. Nós precisamos conhecer, orar e orar mais. A segunda coisa é, quando você obedece fielmente a Deus, Ele guiará os seus caminhos. Certamente Ele vai lhe guiar. Quando você obedece fielmente a Deus, Ele vai lhe guiar. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 3, 5 e 6. Marque na sua Bíblia. Eu só quero que você abra para você marcar na sua Bíblia. Provérbios 3, 5 e 6. Marque na sua Bíblia e entenda isso aqui quando você for tomar alguma decisão. Diz assim, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 2 versículos e 2 ordens. Confie no Senhor de todo o seu coração e depois reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
Se você confia no Senhor de todo o seu coração e você reconhece Ele em todos os seus caminhos, não vai ter como você tomar decisões segundo a sua vontade egoísta. Não vai ter como. A segunda coisa é, já que Deus está no controle de sua vida, até nos mínimos detalhes, descanse nele. Espere nele pela resposta às suas orações. Se Deus está no controle, você tem orado, você tem descansado no Senhor, espere. Ele vai responder às orações. Certamente não vai ser na hora que a gente quer ou do jeito que a gente quer. Pode acontecer rápido? Pode. Também pode acontecer tão rápido? Pode também. Pode ser um sim? Pode. Pode ser um não também? Pode. E tudo vai ser melhor para nós. Coloquei essa citação aqui desse livro. O autor ele diz assim: deve ser muito encorajador para nós sabermos que Deus não somente sabe todas as coisas segundo a sua onisciência, mas que Ele também sabe o que é melhor segundo a sua onissapiência. Ou seja, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Mas Ele não é somente onisciente e sabe de todas as coisas, Ele é totalmente sábio. Não há nada que Deus faça que não seja com sabedoria para nós. E o autor diz, deve ser muito encorajador para nós saber que Deus ele sabe de todas as coisas, os mínimos detalhes das nossas vidas. E que tudo o que Ele faz é com total sabedoria, porque Deus é total sabedoria. Em conclusão, não esqueça do que já estudamos até agora na vida de Abraão. Deus foi revelando os detalhes da promessa aos poucos, levou muitos anos. Então descanse, espere. Deus está no controle da sua vida. Logo, as questões mais escuras, essas trevas que muitas vezes nós não vemos, não entendemos, elas vão clareando, vão ficando perfeitamente claras. Deus está no controle e sabe exatamente o que está fazendo com a minha e a sua vida. Ele sabe exatamente. Não há nada que aconteça na minha e na sua vida que Ele não saiba. Essa história de Isaac e de Rebeca é encorajadora para nos mostrar, especialmente, que Deus está no controle das nossas vidas. A providência, a graça de Deus nas nossas vidas. Eu quero encorajar você que tem lutado com Deus em algumas escolhas, não tem entendido muito o que está acontecendo na sua vida, a confiar em Deus, a colocar sua confiança nele, a saber que Ele não perde o controle um minutinho da sua vida, um segundinho sequer, 1 milésimo de segundo Ele não perde o controle. Queria encorajar você a confiar no Senhor, a saber que as decisões dEle para nossas vidas, ou o que Ele planejou para nossas vidas, é total sabedoria. Não há nada que Deus fez que Ele não saiba o que está fazendo. E aqueles também que, se de alguma maneira, não colocaram ainda a sua fé em Jesus, não abraçaram esse sacrifício, não entregaram a sua vida para Ele, reflita no que foi pregado, no sacrifício de Cristo, na maneira que Ele guiou a sua vida até hoje. E se você não tem vivido esse relacionamento com Ele, essa é uma noite para você fazer uma escolha e se relacionar com o Senhor. Vamos orar. Se por um acaso você está disposto a caminhar com o Senhor, está distante do Senhor e precisa colocar a sua vida para que Ele guie, converse conosco após o culto. Nós queremos lhe ajudar a entender a vontade de Deus e como é que Ele providenciou salvação e como é que Ele está guiando a sua vida até agora. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa história maravilhosa, verdadeira, de como o Senhor direcionou a vida de Isaac e de Rebeca, especialmente como o Senhor mostrou para nós a providência que o Senhor colocou na vida deles, a fé que Abraão teve, a disposição em obedecer e confiar do servo. Especialmente, Deus, como essa história pode nos lembrar da providência e a graça de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela possa fazer o efeito
que foi plantada nos corações, que possa florescer e nós possamos obedecer em confiança ao Senhor. E se alguém não confiou ainda a sua salvação, ainda está em dúvida em relação à sua fé, que o Senhor possa trazer confiança, possa salvar vidas nessa noite e que possamos, ó Deus, ver mudança de vida e confiança no Senhor, como a Tua palavra nos encoraja. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.